Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando RPG, que é um quadro aqui no canal em que teço comentários, faço exemplificações dos livros que eu ando lendo, no caso livros de RPG, é claro. E já estou há algum tempinho fazendo uma série de vídeos curtos sobre as mecânicas do jogo Vampiro à Máscara, quinta edição, ou o famoso V5, onde eu pretendo ao longo dessa série explicar como funcionam várias mecânicas do livro e assim tentar ajudar a compreender os efeitos desejados pelas suas mecânicas. Já fiz vídeos falando sobre as mecânicas do tempo, dos testes simples e das disputas, assim como iniciei uma subsérie sobre os conflitos, todos partes integrantes das regras básicas do jogo. Hoje vou comentar sobre a terceira parte dos conflitos, que tem a ver com a forma como é tratado o dano no jogo. Mas antes, vamos recapitular quais são as partes integrantes dos conflitos, os quais são: primeiro, o turno do conflito, onde cada personagem participante da cena define a ação que irá realizar no seu turno. Segundo, as paradas do conflito, onde cada participante define e usa a sua parada de dados relevantes para a sua ação em um turno de conflito. Terceiro, o dano, onde decide-se em qual trilha, seja de vitalidade ou de força de vontade, a ação bem-sucedida de um conflito que causa dano. Quarto, curando-se do dano, onde define-se como o personagem poderá se curar do dano sofrido. Nas partes apresentadas anteriormente, eu comentei sobre o turno do conflito e as paradas do conflito. Agora, vou me focar no dano. Como dito anteriormente, o dano causado pelos ataques recai sobre as trilhas dos atributos secundários, que são a vitalidade e a força de vontade. Estou marcando aí na ilustração da planilha onde é que estão cada um deles. A planilha está em inglês, mas fica subentendido que health é vitalidade e willpower é força de vontade. Em um conflito físico, é normalmente na vitalidade. Já em um conflito social ou mental, normalmente causa dano à força de vontade. E é o narrador que decide em qual trilha o conflito causa dano. Portanto, o vencedor de cada disputa deverá aplicar a sua margem de sucessos à trilha relevante do perdedor como dano. Às vezes, as circunstâncias demandam dano extra após a disputa, como, no caso de o vencedor estar usando uma arma, ele deverá adicionar o índice de dano da arma relevante ao dano total. O que significa esse índice, galera? É independente do personagem obter uma margem de sucessos obtida na rolagem de dado. Por exemplo, pode ser o caso que o personagem não consiga nem que sequer ter uma margem 1. Nesses casos em que se está usando uma arma, aplica-se o índice da arma. Então, se a arma tiver mais 4 de dano, mais 3 de dano, aplique esse índice como dano. E no caso de um conflito social, adicionará o dano dependendo da audiência. Para esse caso, o narrador pode também adicionar um dano a mais se o perdedor particularmente valorizar a opinião da audiência. Ou seja, há aquele conflito social entre as partes, mas se tiver alguém em volta e essas pessoas reagirem positivamente para quem está agindo sobre outra pessoa e o efeito for muito positivo, aplica-se, o narrador define o que esse adicional de dano é causado à trilha de força de vontade. Pegando o exemplo que é apresentado no V5 para compreender essa questão do dano, temos, abre aspas, atirando com a sua espingarda em um oficial de polícia, Clara alcança uma margem de 2 sucessos. Adicionando o índice da arma de mais 4 da espingarda,
o oficial sofre 6 pontos de dano. Ou seja, veja aí, galera, pegou a margem da rolagem dela, que foi de 2, mais 4 da espingarda, total 6 pontos de dano. Agora, é preciso desdobrar algumas questões em relação ao dano. E a primeira delas é definir o tipo de dano que foi causado. No V5, o dano vem em 2 tipos, o superficial e o agravado. Quanto ao dano superficial, quando há um conflito físico, é definido que punhos, chutes e armas não letais, tal como tasers, causam o dano superficial a humanos. Já para os vampiros, as armas normais causam dano superficial. Quando há um conflito social ou mental, o dano superficial significa vergonha ou um ego ferido e não tem efeito duradouro na imagem dos outros sobre o alvo ou de si mesmo. Quanto ao dano agravado, quando há um conflito físico, as armas cortantes e perfurantes causam dano agravado a humanos. Já para os vampiros, somente o fogo, a luz do sol e as garras e dentes de algumas criaturas sobrenaturais causam dano agravado. Quando há um conflito social, ataques que revelam o conhecimento secreto sobre o alvo ou ataques de amigos próximos e figuras de confiança causam dano agravado à força de vontade. Agora, o desdobramento é sobre como aplicar o dano nas trilhas. Como dito anteriormente, o dano é aplicado em uma das 2 trilhas do personagem, vitalidade ou força de vontade. É importante registrar que, a menos que dito em contrário, deve-se sempre dividir o dano superficial pela metade, arredondando para cima, antes de aplicá-lo à trilha. Já o dano superficial sofrido através de gastos, como no caso do uso de força de vontade, não é cortado pela metade. Um exemplo, galera, a margem de dano superficial foi de 5. A metade dela para cima, no caso, é 3. Então, ao invés de marcar 5 pontos de dano superficial, marca-se apenas 3 de dano superficial na trilha do personagem. Sendo assim, a aplicação da trilha do dano na trilha segue da seguinte forma: marque cada nível de dano superficial na ficha de personagem ao marcar com uma barrinha sobre uma caixinha na trilha. Conforme vocês estão vendo aí na imagem abaixo, fica aqui registrado que é importante você marcar, preencher os quadradinhos completamente, pode ser de preto, de azul, da cor que você achar interessante, da direita para a esquerda, a vitalidade do personagem. Ou seja, as caixinhas que estiverem vazias é a vitalidade e as caixinhas que estiverem preenchidas é o limite em que o personagem tem da vitalidade. Por exemplo, no exemplo que está aí na imagem, a vitalidade do personagem é 6. Ou seja, você vai marcar de quadradinho preto aquilo que não faz parte da vitalidade do personagem. Beleza? Fica fácil depois você saber qual é o limite de vitalidade, seja limite de vitalidade ou de força de vontade do personagem. Então vocês façam esse procedimento tanto para um quanto para outro, beleza? O personagem que está aí tem vitalidade 6 e força de vontade 5. E aí vocês começam a preencher com barrinhas nos quadradinhos que estão livres, que é a vitalidade do personagem. Marque então o dano agravado na ficha de personagem ao marcar com um X na trilha. Então vocês estão vendo aí, o xizinho no quadradinho é a representação do dano agravado e a barrinha é a representação do dano superficial. E, repetindo, a caixinha em preto não representa nada ao personagem a não ser dizer que aquilo ali não faz parte da vitalidade dele. Agora, cabem 2 observações. 1. Quando um ponto é voluntariamente gasto a partir de uma trilha,
tal como quando usando a força de vontade para rolar novamente os dados, marque-o como dano superficial, ou seja, uma barrinha. Eu irei comentar em futuros vídeos essa possibilidade de usar força de vontade para rolar novamente os dados. Mas por enquanto, fica só essa informação para vocês. O gasto deve ser representado na ficha como uma barrinha. Segunda observação: se todos os pontos já forem de dano superficial, deve-se transformar o dano superficial em um dano agravado, numa base de 1:1, transformando a barrinha em um X. Vocês estão vendo aí na imagem? Significa que o personagem preencheu com barrinha toda a sua vitalidade, que é de 6, e ao cobrir todos esses 6 pontos de vitalidade com barrinha, os danos subsequentes são transformados em agravado, ou seja, registrou com o xizinho no local da barrinha. Então, tá aí a situação aí do personagem. Uma vez que o personagem sofra dano suficiente de qualquer tipo ou uma mistura delas, no caso o agravado com superficial, ao ponto de preencher a sua trilha, ele fica comprometido. Os personagens comprometidos perdem 2 dados a partir de todas as paradas de dados relevantes. Para as paradas físicas, a partir da vitalidade comprometida, para as paradas sociais e mentais, a partir da força de vontade comprometida, e quaisquer outras paradas que o narrador acreditar estar similarmente enfraquecidas. A critério do narrador, os personagens mortais ficam incapacitados neste estágio de comprometido. Um personagem com a sua trilha completamente preenchida com dano agravado fica fora do conflito. Em um conflito físico, ele fica comatoso ou morto, se for o caso de um mortal, ou cai em torpor, se for o caso de um vampiro. Já um conflito social ou mental, o personagem derrotado quebra e perde reputação. Ele pode ser exilado da corte, perder pontos no status ou outras qualidades, ou sofrer qualquer outra consequência que o narrador decidir. Preencher a trilha força de vontade com dano agravado, estando fora de um conflito social, não tem outros efeitos imediatos que não seja o comprometimento. Vamos a 2 exemplos retirados do versículo. No primeiro, dedicado ao conflito físico, temos, abre aspas, o oficial do exemplo anterior sofre 6 níveis de dano agravado, espingarda versus mortal, mas ele tem apenas 5 níveis de vitalidade. Portanto, ele prontamente morre. Fecha aspas. Já no segundo, dedicado ao conflito social ou mental, temos, abre aspas, após ter atraído calor significativo sobre a comunidade vampírica ao atirar em um oficial da polícia, a Coterie é repreendida por seus anciões no Elísio. Aqueles que perderem toda a sua força de vontade no conflito social seguinte ficam incapazes de se defender ou evitar as suas culpas. E quando amanhecer, eles conseguem ver o sol pela primeira vez desde o dia de seus abraços. Fecha aspas. Olha aí esse resultado catastrófico para os personagens em um conflito social ou mental. Então, galera, essa foi a terceira parte de 4 que pretendo fazer sobre os conflitos. Como vocês puderam acompanhar, a aplicação do dano tem alguns desdobramentos que precisam ser observados tanto pelos jogadores quanto pelo narrador, pois a sua aplicação pode causar o comprometimento do personagem ou até a sua morte. Agora, resta abordar o curando-se do dano. E vai ficar então para o próximo vídeo. E por hoje é só, galera. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!